Oi, viajantes da vida! Você já parou para pensar que toda essa confusão que a gente está vivendo aí é exatamente porque está faltando aquela liga, aquela cola que faria esse mundo ser um mundo maravilhoso? Que aparece, inclusive, lá numa das epístolas de João, quando ele se refere ao Criador. Pois é, na nossa próxima viagem, nós vamos receber, não meu, mas de Joana de Ângeles, um convite ao amor. E aí, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like agora, se não gostar você pode mudar para dislike depois e comente lá embaixo, se você quiser contribuir para nós aprimorarmos, para nós aprendermos um pouco mais e saber como o nosso trabalho está chegando até você. Então, desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, mais uma vez nos reunimos com Jesus e hoje com Joana de Ângeles, nesse momento precioso de estudar. Quando nós estudamos o Evangelho, quando nós começamos a percorrer não apenas os 4 evangelhos, os relatos dos Atos dos Apóstolos, mas entramos nas epístolas. Algumas são muito caras aos nossos corações. Cada um de nós deve ter a sua preferida. As de Paulo de Tarso são muito abundantes, mas a epístola de João tem um apelo muito interessante e que abre espaço para nós, na doutrina espírita, fazermos uma reflexão. Lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7, já no 8, no finalzinho do 8, João fala que aqueles que não amam não são de Deus, não estão ligados a Deus, e ele termina assim, porque Deus é amor. E é interessante isso, porque quando Allan Kardec foi perguntar aos benfeitores espirituais, lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? E eles respondem, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema. E a gente pensa assim, uai, cadê o amor aí nessa história? Cadê o amor que João fala que Deus é amor e os Espíritos não disseram explicitamente que Deus é amor? Mas Deus é amor sim. A gente não vai perder isso de vista não. Olha a resposta que os Espíritos deram. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Gente, eu tenho tido a possibilidade de aprender num canal que eu acho excelente, num portal, espiritismo.net. E num dos estudos lá, um dos jovens estudiosos, pessoas maravilhosas, educadas, árvores em crescimento, vamos colocar assim. Eles trouxeram uma observação muito interessante. Essa foi do Gustavo Silveira. Por que Deus nos criou? Porque, olha só, seria muito conveniente, não é? Que a inteligência suprema, que essa capacidade toda de compreensão ficasse tranquilo na zona de conforto, curtindo só a sua imperfeição, se observando perfeito. Mas o que Deus fez? Deus deu causa a todas as coisas. Deus criou todas as coisas e nos criou também. E só tem uma justificativa para isso, que é a mesma justificativa que nós encontramos em ponto pequenininho aqui na Terra, entre nós encarnados, que leva muitas vezes um par, um casal, uma mulher, a escolher todo um processo de gestação, de abrir mão da chamada liberdade dos adultos para ter um filho. O amor. E assim também, como em ponto pequeno, pais renunciam à sua tranquilidade, à serenidade, abrem mão da zona de conforto, da liberdade dos adultos, do seu conhecimento, Deus abre mão da sua inteligência suprema, do conforto que ela poderia lhe causar, para produzir, para nos criar. Então nós somos frutos do amor divino. Só o amor divino é capaz de explicar o esforço de Deus para a criação. Porque a gente dá um trabalho danado para Ele, não dá? A gente faz Deus se esforçar tanto porque tantas coisas belas, tudo muito planejado, leis tão precisas, mas tão bem organizadas, tudo funcionando tão direitinho, que é impossível isso não ter sido originado de algo que tem um sentimento muito nobre, que seja excelente. E aí o que acontece mais? Nós vamos encontrar nessa produção de coisas assim tão boas, a presença divina. E o amor talvez seja a força mais pujante da criação, como Joana de Ângeles diz para nós em um dos seus livros, que não é o livro que nós vamos estudar hoje até, mas é uma obra diferente,
que já falamos dela em outros capítulos, porque que coisa, né? Quantas vezes me pedem para falar de amor? Acho que eu devo estar precisando aprender a amar mais. Porque quando começam a passar para um palestrante muitos temas semelhantes, é porque a gente deve estar deixando a desejar nesse tema, porque quem mais aprende somos nós que estudamos para falar para vocês aí. Então me ajudem a amar, me ajudem a aprender isso. E vamos trabalhando esses temas, porque dessa vez nós vamos buscar, primeiro no Evangelho, existe uma mensagem, já lá no capítulo 11, do Espírito Lázaro, é o item 8, em que ele vai tratar da lei de amor. E é muito bonito, porque assim, Deus é a representação máxima do amor na Terra. É verdade, nós vamos ver isso até com Joana de Ângeles mais adiante, mas Jesus é o representante, é o nosso modelo e guia. E aí, olha que coisa magnífica, que proposta interessante do Espírito Lázaro. Eu vou trazer aqui para a gente poder ler junto, depois eu deixo aqui do ladinho para vocês irem acompanhando os nossos detalhes. Mas Lázaro nos diz o seguinte, olha só, o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, ou do progresso realizado, como aparece em algumas traduções. E agora a gente deixa aqui o texto para a nossa reflexão. Como isso é interessante, não é, gente? Como perceber que o amor resume a doutrina de Jesus? Mas vai lá, estudem o Evangelho inteiro, mas principalmente os 4 testamentos, lá, os 4 evangelhos, né? Vocês vão perceber o seguinte, a maior quantidade de lições numérica e de exemplificações que Jesus traz na sua missão é de amar. Depois, e assim numa quantidade até bem menor, vem a de perdoar, que não deixa de ser amor por nós, porque aí nós nos libertamos da mágoa, nós nos libertamos da hostilidade, o que já ajuda pra caramba, o que já seria de grande ajuda nesses momentos tumultuosos aqui da transição que nós estamos vivendo, que agora ficarão agudos. Que a gente até sabe que podia vir, mas podia ter atenuado se amasse mais. Podia ter atenuado se realizasse mais. E o Lázaro não para por aí não. O Lázaro não vai deixar a gente só nessas considerações. A gente começa a perceber o seguinte, como é que o amor é construído em nós? Será que a gente sim? Porque nós fomos criados por Deus. Porque nós somos criados pelo amor em superlativa condição. Nós já nascemos prontinhos, amando? Não, os Espíritos ensinaram pra gente, lá no Livro dos Espíritos, ele vai aparecer aqui para vocês poderem acompanhar junto comigo, que nós somos criados simples e ignorantes. E aí começamos a nossa jornadinha lá no mineral, no vegetal, no animal, vamos adquirindo conhecimento, vamos adquirindo experiência, vamos desenvolvendo instintos, e aí não é que aparecem depois esses instintos transformados em algo diferente? E é isso que Lázaro chama a atenção para nós. Como é que se constrói o amor no ser humano? E aí olha o que Lázaro nos diz. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E a gente começa a perceber o seguinte, olha, primeiro, instintos, sensações, depois instintos, depois esses instintos viram sentimentos, e aí o que acontece? Esses sentimentos são sublimados na condição do amor. Só que a gente não pode fazer confusão. Ele adverte, não o amor no sentido vulgar, o amor no sentido da atração, porque as pessoas costumam dizer assim, fui lá, tive com a fulana e a gente fez um amor legal. Não, fez sexo. E também vamos ver isso com Joana de Ângeles. Fez sexo, que pode ter sido com amor ou pode ter sido sem amor. Melhor que seja com amor. Mas que o sexo faz parte da nossa vida, faz. A gente só tem que ter cuidado com o que faz com ele. Mas sexo não é amor. Amor sem sexo não é uma coisa tão legal assim. Mas sexo está diferenciado, está separado de amor. Sexo é biológico, é reprodutivo, é compensativo biológico, mas amor vai sublimar, inclusive, essa troca de energias, como nós veremos mais adiante. Mas como é interessante, como é elegante essa proposta. E aí, de novo, vem Lázaro chamando a nossa atenção, nos convocando a observar o seguinte, olha, a gente não está falando de amor aqui, a gente não está trazendo Jesus aqui, não está mostrando esse desenvolvimento todo do amor, pra vocês acharem que é bonito, para ficar citando um texto e colocar num slide lá na apresentação da palestra. Não! O exercício do amor é transformador do mundo. É transformador da criação. E o que justifica, então, mais ainda a gente entender que a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema,
nos criou simplesmente porque nos ama. Porque é o amor que nos transforma. Nos criou imperfeitos, simples e ignorantes, mas nos criou perfectíveis. E mais, impulsiona o nosso progresso. Dizem os amigos espirituais que a única fatalidade que existe na lei divina é que nós vamos ser felizes. É que nós temos que progredir. O resto, tudo é consequência do uso ou do abuso do nosso livre-arbítrio. Então vamos lá devagar e vamos aprender a amar. Como diz Lázaro lá, não esse amor no sentido vulgar, mas esse amor que transforma. Olha os benefícios que ele aponta para nós. Aqui para começar, né? Porque depois a gente vai lá buscar no Livro dos Espíritos outras observações. Mas olha que benefícios interessantes que Lázaro aponta para nós, para a vivência do amor. Que interessante, porque vejam bem, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Então, quando a gente fala assim, nós precisamos de mais fraternidade, nós estamos com uma sociedade dividida, nós temos problemas sociais gravíssimos, desigualdades sociais, pobreza, gente passando fome. E tudo isso, com um amor consistente e transformador, seria extinto. E olha só que interessante ali, ó. O amor substitui a personalidade, então o amor ajuda a gente a vencer o egoísmo, que é apontado pelos amigos espirituais lá no Livro dos Espíritos como a chaga radical, como aquela causadora de todos os males. Então ele substitui a personalidade pela fusão dos seres. Isso aí nada mais é do que fraternidade. É o amor-fraternidade. É o amor que nos coloca como membros da família universal, da família de espíritos criados por Deus. Não aquela nossa consanguinidade, que algumas vezes a gente também ali não está muito harmonizado, mas membros de uma família muito mais ampla e de uma família que deve se harmonizar mais ainda. E aí, lógico, o Espírito nos convida a sair, a ir além da nossa humanidade terrena e amar com amplo amor, principalmente aqueles que estão em sofrimento. Olha a doutrina espírita aí se fazendo consolador prometido quando nós atendemos o convite ao amor. Quando nós aprendemos a vivenciar esse amor transformador, esse amor renovador, e é muito interessante, porque ela muda a sociedade, ela acaba com as misérias sociais. O amor acaba com as misérias sociais. A superação da chaga do egoísmo vem pelo exercício do amor. Por isso que Jesus reforçou tanto o amor, tantos exemplos de amar, para que a gente aprendesse de vez. Não tem como você dizer assim, eu sou cristão, mas eu não amo aquele do outro partido. Ih, tá lascado. Aprendi com um companheiro recentemente agora, Jorge Elahá, que o partido dos obsessores é o ódio. Então, todas as vezes que a gente divide, todas as vezes que a gente odeia, meus amigos, minhas irmãs, a gente está assumindo o partido, ganhando carteirinha do partido dos obsessores. Você quer ficar nessa companhia? Eu estou querendo não. Por isso que eu estou tentando limpar não só as minhas redes sociais, mas principalmente a minha mente e os meus sentimentos a cada momento. É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente tem aí os benfeitores espirituais para ajudar a gente. E é nessa hora que vai entrar Joana de Ângeles no livro Convites da Vida, que agora eu vou colocar aqui para vocês poderem ver a capa. Essa capa nova, é diferente da capa que eu tenho, mas é uma obra primorosa, porque não são aqueles textos muito densos lá da série psicológica, são textos curtinhos, muito semelhantes até aos textos da série de Emmanuel, mas que nos fazem grandes reflexões, nos levam a profundas reflexões que nos estimulam a mudanças. E é exatamente aí que vem o convite ao amor. Joana nos convida a amar. Lá no capítulo 2 do livro Convites da Vida, vem o convite do amor, o convite ao amor. Mas espera aí, é fácil? Vocês que passaram recentemente aí por um 7 de setembro, acham que é fácil amar? Diante de tudo que a gente viu? Diante de tudo que foi falado? Ah, não é, mas é necessário. Respira fundo e pensa que é necessário. E vamos com a benfeitora espiritual aprender. Primeiro, Joana de Ângeles nos diz e nos fala da idealidade do amor. Esse eu não vou nem trazer para frente, está logo ali para vocês poderem observar também. O amor é o estágio mais elevado do sentimento. Ela fala para nós, nesse livro, o mesmo que Lázaro disse, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Que o amor é o ponto sensível, é o ponto delicado dos sentimentos todos. E é exatamente isso que se espera de nós, que nós aprendamos a amar. Mas isso aí é um estágio mais elevado. Será que nós já estamos nesse estágio elevado? Às vezes não é tão difícil amar os parentes, ou como a consanguinidade de vez em quando dá trabalho. Como é mais fácil às vezes a gente amar ou dizer que ama, ou achar que ama,
Aquelas pessoas que não passam ou dividem o armário do banheiro com a gente colocando a escova de dente do lado da nossa. Porque aqueles que colocam a escova de dente do lado da nossa, aqueles que comem sal na mesma mesa que a gente todos os dias, esses aí podem muitas vezes ser testes, mas também são compromissos de amar para nós. Às vezes devagarinho, fazendo mais ou menos ali como a fábula dos porcos espinhos, né? Nem chegando tão perto para não se espetar, nem tão longe para não morrer de frio, mas a gente vai aprendendo esse exercício do amor em níveis diferentes, em outras escalas. E aí vem uma observação importante. Quer crescer espiritualmente? Quer ser melhor aí, você e eu? Então vamos amar de verdade. É isso que Joana de Ângeles vai nos lembrar logo na sequência dessa frase tão memorável ali de que o amor é o estágio mais elevado do sentimento. Ela vai dizer para nós, e agora eu trago aqui para frente para a gente acompanhar junto, o homem somente atinge a sua plenitude quando ama. Enquanto anseia e busca ser amado, foge à responsabilidade de amar e padece a infância emocional. Meu Deus, como isso acontece lá nos atendimentos fraternos da Casa Espírita, né? Ai, meu casamento acabou, eu amei tanto, eu me dediquei tanto e não recebi em troca. Mas uai, era para isso que você estava amando e fazendo? Comidinha gostosa, que estava comprando flores para dar de presente no dia dos namorados? Ou porque simplesmente sentir amor por outra pessoa é bom para nós? É agradável para nós? Pensa aí. Vamos considerar esse detalhe? Vamos observar esse momento? Porque muitas vezes a gente fica assim, eu queria tanto ser amado, eu queria tanto ser amada. Mas que esforço nós estamos fazendo para amar os outros? Como nós temos feito esse exercício, essa transformação devagar, mas que sempre, né? Não tem aquela história, vai devagar e sempre, a gente vai progredindo. A mesma coisa aqui com relação ao exercício de amar. E aí, lógico, muitas pessoas dizem assim, eu amo tanto. Mas você sabe se é amor mesmo? Ou será que é só paixão? Eu quero tanto estar com você, eu não vivo sem você. Danou-se. A gente está entregando a chave do nosso coração, dos nossos sentimentos, para alguém que a gente sabe que é tão falível quanto a gente, porque está encarnado na Terra. E se eu posso falhar, e se eu posso errar, por que a outra pessoa não pode falhar e errar em relação a mim? E me fazer sofrer? Porque eu criei uma expectativa muito grande. Porque eu fiquei esperando ser amado pelas migalhas de amor que eu semeei ali, que eu joguei. Eu fiquei esperando que o amor viesse pousar nos meus ombros, como aquelas avenzinhas que ficam encantadas com as migalhas que a gente oferece e vêm pousar na nossa mão. Mas no relacionamento entre os humanos não é assim, não. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir amor com outras sensações. E aí, como a gente falava lá no começo, não confundir amor com a sexualidade, com a prática sexual. Porque fazer sexo não necessariamente é fazer amor. Agora, fazer sexo com amor, isso é que vai ser enriquecedor para nós. Mas Joana chama a nossa atenção. Ela toca nesse ponto, até para que ela possa nos ajudar a libertar a nossa mente de que amor é sexo. E de que toda vez que nós amamos alguém, nós temos interesse sexual nessa pessoa. Puxa vida, Jesus veio ensinar o amor fraternal. Veio ensinar um amor muito mais amplo. Um amor que prescinde do toque. Nós que passamos aí os últimos 2 anos afastados, distanciados, não dava nem para dar um abraço físico. E eu espero que na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, já seja possível, pelo menos, nós darmos um abraço físico. Continuemos usando máscara, continuemos nos protegendo, mas vamos pensar na possibilidade de dar um abraço físico. Vai ser tão bom retomar esse contato. Mas olha o que Joana diz para nós a respeito desse desvio que muitas pessoas fazem do amor. No contexto social da atualidade odierna, todavia, a expressão do amor sofre a desvalorização do seu significado para experimentar a decomposição do tormento sexual, que não passa de instinto em desgoverno. Então, aquela história, né, do sexo casual, do eu tô aqui para todo mundo, isso não é amar. Eu amo todas as pessoas com quem eu faço sexo. Isso não é amar. Isso é esse desgoverno de que a Joana fala ali e que a gente tem que estar atento, porque isso causa muito mais dano à nossa emoção, causa muito mais sofrimento para nós do que a gente imagina. E também espalha dano e sofrimento na sociedade. É algo que a gente não pode perder de vista. E aí, lógico, o problema está no sexo? Será então que se a gente banir o sexo da sociedade, todo mundo vai se amar direitinho? Não faça isso, senão a gente extingue aqui e fecha a porta da reencarnação para um monte de espírito que ainda precisa vir para a Terra para evoluir. Então, o problema não é o sexo. O problema são os desvios. O problema é o desalinho, é o desgoverno, como ela falou lá no slide anterior. E aí ela vem retratar para nós, ela vem mostrar para nós que sexo não é problema não, olha só. Sem dúvida, o sexo amparado pelo amor caracteriza a superioridade do ser, facultando-lhe harmonia íntima e perfeito intercâmbio de vibrações e hormônios a benefício da existência. Então, sexo com equilíbrio, tá de boa.
Sexo que a gente pode realmente entender como troca, como um envolvimento e com muita harmonia, excelente para nós que estamos aqui num corpo biológico e temos essas necessidades. Agora, o que a gente vai fazer disso? Como nós vamos realizar isso é que é um alerta. E ela faz para nós, olha só. Sexo sem amor, porém, representa regressão da inteligência às forças primeiras do desejo infrene, com comprometimento das aspirações elevadas em detrimento de si mesmo e dos outros. E normalmente é isso. As pessoas que partem para essa vivência destrambelhada da sexualidade, elas se permitem usar e abusar. E elas também não têm nenhum escrúpulo de, para satisfazer o seu desejo, satisfazer o seu desajuste muitas vezes, usar as outras pessoas e depois descartar como coisas inúteis, como lixo. E aí é exatamente isso. O problema não é o sexo. O problema é a falta do amor no sexo. Sexo sem amor é que representa a regressão da inteligência. Não é o sexo que é a animalidade. Porque de vez em quando a gente acha assim, para eu ser um espírito mais elevado, eu tenho que parar de fazer sexo. Nós vamos entender que espíritos muito elevados podem não ter necessidade desse tipo de contato. Mas a história não é essa. A gente não tem que parar de fazer sexo para evoluir. A gente tem que evoluir para que a nossa sexualidade assuma uma característica, assuma uma expressão de troca de energia, independente até do toque físico, independente de um contato, como aquela que Jesus demonstrou, como aquela que os espíritos sublimados, muitas vezes, para eles impostas a renúncia do contato material, conseguiam vivenciar a sua sexualidade como energia transformadora, como energia criadora, e trocavam essa afetividade com tantas pessoas que eles se sentiam plenificados, não se sentiam afligidos pela renúncia temporária à prática sexual, porque eles se sentiam bem, eles se sentiam participantes dessa distribuição imensa do amor. E aí não é só no sexo que a falta de amor é problema. Não é só na sexualidade que a Joana está falando aqui. Vai aparecer também a falta de amor como causadora das guerras, vai aparecer também a falta de amor como causa das desigualdades sociais. Puxa vida, pensa bem. Nesses momentos que nós vivemos, quantas pessoas ficaram desempregadas? Quantas famílias tiveram a sua capacidade de sobrevivência comprometida? E quantos de nós que tivemos, que não passamos por tanto aperto assim, nos mobilizamos para ajudar esses que necessitavam mais? Não é só doando cesta básica, não. Mas mostrando assim uma realidade, uma presença, uma empatia ao sofrimento do outro. Então estava faltando amor. Nessa omissão da ação caritativa, estava faltando amor. Porque quando nós entendemos e quando nós amamos de verdade, a nossa sociedade, que hoje está doente, reconheçamos. Meus irmãos, minhas irmãs, nós só vamos curar a sociedade se ela reconhecer que está doente. E nós espíritas precisamos reconhecer que muitas vezes embarcamos nessa doença que aí está no mundo inteiro e no Brasil também, de ficarmos dividindo, levantando bandeira de tal cor, bandeira de outra cor. E recentemente, lá com os nossos amigos do SAFE, eu tive a oportunidade de lembrar, ocorreu na hora da palestra. Em vez de a gente ficar levantando bandeira de tal cor, bandeira da outra cor, vamos levantar bandeiras brancas? Vamos levantar as bandeiras da paz? As bandeiras do entendimento? Para que a gente possa realmente buscar um caminho de evolução e de progresso e aplacar essas dificuldades que aparecem por aí? Emmanuel costumava referenciar que o ódio é um amor que adoeceu. Então, todas as vezes que o amor escasseia, todas as vezes que o amor adoece, o ódio surge e separa. E a gente volta à frase lá do Jorge Alahá, de que o ódio é o partido político dos obsessores. E eu não quero carteirinha desse partido. Então a gente começa a se exercitar aqui para não passar por isso. E vai lá no Livro dos Espíritos buscar um estímulo. Afinal de contas, todas as vezes que falta caridade, todas as vezes que a gente deixa de agir de forma consciente e consistente com a proposta de amor de Jesus, é porque nós estamos adoecidos. E aí nós estamos distanciando a nossa sociedade das leis do Cristo. Não é isso que os Espíritos ensinaram para Allan Kardec, lá na questão 930 do Livro dos Espíritos? Kardec pergunta se aquelas pessoas, olha como ela é atual, né? Olha como essa questão 930 do Livro dos Espíritos é para hoje, que nós estamos aqui, século XXI. Quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais que aquelas pessoas que fizeram esforços, que não conseguiram mais se manter, que por meios próprios não conseguem mais sobreviver, elas devem se deixar morrer de fome? E aí os espíritos respondem, questão 930. Bota o Livro dos Espíritos aqui para marcar, ó.
Questão 930 do Livro dos Espíritos. Não sou eu, Maurício. Isso não está em nenhum manual de política. Está dentro do nosso Livro dos Espíritos. Está dentro da nossa base da doutrina. Numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Todas as criaturas merecem os meios de se prover. E aí os amigos espirituais ainda vão desdobrando, e Kardec faz comentários de como essa percepção, de como esse ajuste às leis do Cristo farão com que a nossa sociedade progrida, cresça, se harmonize. E é isso que a gente deve esperar, gente. Porque se nós não fizermos a nossa parte, porque se a gente não agir desta forma, nós vamos continuar deixando o desamor tomar conta. Nós vamos continuar deixando o desamor causar dificuldades. Ninguém deve morrer de fome, nem mesmo de fome dos sentimentos, porque de vez em quando não falta nada à mesa, mas o coração está vazio, o coração está faminto, coração no sentido dos sentimentos, né? Não estou falando do órgão físico que bombeia o nosso sangue, estou falando do nosso sentimento, do ser espiritual que sente, e que às vezes materialmente está cercado de tudo, mas ele está vazio de sentimentos. Mas não se preocupem não, nós estamos vendo esse momento tumultuoso, nós estamos vendo a nossa sociedade aí ardendo em chamas, guerreando. Mas o amor, esse amor de verdade, esse amor que transforma, ele é igualzinho. Imagina aquelas antigas fogueiras de São João, né? Porque agora não é ecologicamente correto a gente pensar nisso, até porque nosso clima está mudando de verdade, né? Então, nada de queimada, nada de fogueira de São João. Mas lembrando aquelas fogueirinhas, gente, ou então aquela que a gente tem que botar lá na lareira mesmo para poder aquecer nos lugares muito frios. A gente sabe, passou a noite inteira queimando aquela tora, de manhãzinha, você só tem um monte de cinza. No máximo está saindo uma fumacinha, não tá? Parece que tudo se apagou. Parece que depois de uma batalha muito intensa, parece que depois de um momento tão confuso, tão horroroso, como o desses últimos 2 anos, mais agudos, porque a transição planetária começou com a vinda de Jesus. Mudança de provas e expiações para a regeneração foi Jesus que iniciou lá, ele que abriu as portas, quando trouxe valores completamente diferentes. Mas isso aí eu deixo para vocês procurarem lá no meu canal, no YouTube, a palestra que trata dessa questão, que é o roteiro para a regeneração, que é com Jesus, há mais de 2000 anos, que nós iniciamos a transição planetária. Agora, século XXI, nós estamos numa fase aguda dela, numa fase de separações, mas é algo que a gente tem que estar muito atento. Já começou, nós já vimos sendo chamados para elas há muito tempo, e agora é a hora da gente tomar a decisão em definitivo. E nós que estamos aqui na fileira do Espiritismo, não temos nem a desculpa de dizer eu não sabia, porque a doutrina é da fé raciocinada. Então, se a gente não raciocinar, não está abraçando a doutrina espírita de verdade. E é lógico que a gente precisa estar muito atento, muito consciente em relação a essas propostas dos amigos espirituais, porque o que vai acontecer? Nós precisamos ir mais longe. Nós precisamos romper com essa ideia acanhada, né, deixada de lado ali de que, ai, puxa vida, né, o amor está apagado na Terra. Faz igual a gente fazia quando era criança, lá na fogueira de São João. Chega lá perto da tora e sopra. Todas as vezes, eu me lembro disso porque eu tive infância em lugar bem pobrezinho, bem de roça, e a diversão de criança era a fogueira de São João na época de junho lá. E aí o que a gente fazia de manhãzinha, depois da fogueira, depois de ter comido todas as batatas, chegava lá naquela tora que estava só fumegando, cheia de cinzas, e fazia e aí o fogo acendia de novo. Então o amor de verdade, aquele que a gente sente aqui, que a gente é capaz de sentir, aquele que liga a gente a Deus, esse amor, meu irmão, minha irmã, ele está igual essa brasinha escondida debaixo da cinza. Dá uma soprada aí. Dá uma soprada no seu afeto. Dá uma soprada no seu amor para ele acender de novo. Não aquela chama que esbraseia, que queima, que destrói. Mas aquela gostosa, que vai aquecendo devagarinho, que vai iluminando com a necessidade que a gente tem. E é exatamente nesse sentido que a benfeitora espiritual vai chamar a nossa atenção. Nós vemos a sociedade tão aflita, tão sofrida, porque então nós vamos ver também lá na questão 916 do Livro dos Espíritos, quando os benfeitores comentam, Kardec fala assim, parece que o egoísmo jamais vai ser vencido, porque ele alimenta as diferenças na sociedade. E aí os Espíritos dizem, é necessário que o egoísmo cause muito mal, para que as pessoas conscientes do mal que o egoísmo causa, façam esforços para combater. Então esse é o momento que nós estamos vivendo. É o momento agudo, em que nós mesmos estamos sofrendo as consequências dos nossos desatinos, do nosso egoísmo, do nosso separativismo, dos nossos preconceitos em relação aos outros. E aí vai bater na nossa cabeça e nós vamos precisar despertar, não tem jeito, para querer combater o egoísmo, para querer combater o obscurantismo, para aproximar de novo a nossa maneira de proceder da fé raciocinada proposta pela doutrina espírita, e não do misticismo,
que nos coloca como criaturas exóticas, à parte e passíveis de crítica até daqueles que querem combater o espiritismo, fazendo coro com os espíritos das trevas, sendo do partido dos obsessores. Vamos lembrar de novo Alahá aqui, porque como esse amigo é generoso ao nos ensinar essas coisas. E aí Joana de Ângeles, então, chama a nossa atenção. A nossa metodologia de aprender, essa que está relatada lá na questão 916 do Livro dos Espíritos, é que é capenga. A gente escolhe evoluir desidratando pelas lágrimas, em vez de desidratar pelo suor dos nossos trabalhos. E é isso que a gente vai perceber os Espíritos chamando a nossa atenção. Mas nada está perdido, gente. Deus não desiste de nós. Como disse João lá na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. E Joana ressalta o amor por excelência. E Lázaro, lá no Evangelho, ressalta o resumo da doutrina de Jesus é o amor. Então nós não estamos perdidos. Nós só estamos um pouquinho atrasados, um pouquinho retardados, um pouquinho acomodados. E aí o que acontece com aquela ovelha que tinha que ir lá para o redil para ficar protegida, para ficar num ambiente mais agradável, ou que tinha que ir para o bebedouro para se dessedentar, ou para o coxinho para poder se alimentar, e ela fica paradinha lá na beira do caminho. Ela olha lá um matinho meio seco, um matinho meio esbranquiçado e começa a achar que aquele matinho ali é o único que ela precisa, aquele matinho ali é o melhor. Vem o pastor que ama a ovelha, mas mesmo porque ele ama a ovelha, ele dá uma bordoada nela. Pega o bordão e dá uma bordoada na ovelha. Ou então ele solta o cão pastor, que de vez em quando a dor é o nosso cão pastor. A dor, o sofrimento é o nosso bordão do pastor para já te acordar e sair balindo, mas vai chegar lá no redil, vai chegar no coxo, vai chegar no bebedouro e vai chegar no ambiente protegido dos lobos. Porque é isso que a gente precisa fazer. Caminhar e aprender. Então não estamos perdidos. Virá o momento de florescer o amor em nós. Não vamos desistir. O convite que Joana nos faz ao amor é o mesmo que Jesus nos fez e continua nos fazendo. E ela vai ressaltar isso até o final desse texto que nós estamos estudando. Mas é muito importante nós não desistirmos, nós entendermos o amor é uma força tão poderosa que ele mantém o cosmo organizado. Na minha área de atuação profissional, a gente aprende que existe uma chamada lei da entropia, que tende a desorganizar os sistemas. Mas olha que coisa interessante. Todas as vezes que eu desorganizo uma parte aqui, as acomodações de energia acabam forçando organizações que controlam a desorganização. É o amor divino para o universo. É o amor de Deus que se contrapõe a essa lei da entropia, porque existe a lei maior do amor. Então não está nada desorganizado. Nós olhamos a desordem agora, nós olhamos o tumulto agora como uma casa em obras. Ai, como é chato fazer obra em casa, né, gente? Como é complicado fazer obra em casa. Mas, depois que a obra acaba, depois que o quarto está pintadinho, depois que a gente deita naquela cama nova, depois que a gente sente o cheirinho, claro, não pode ser um cheirão, né? Um cheirinho de tinta já assim, passando, deixando só a casa limpinha, tudo arrumadinho, não dá uma sensação gostosa? Não faz sentir que valeu a pena a confusão da obra? Pois é. Então vamos agir agora. Vamos começar já a fazer a nossa faxina aqui, vamos começar já a amar um pouco mais para poder fazer a nossa obra andar. Porque é exatamente isso que a Joana de Ângeles nos relata. O amor sustenta o cosmo. Olha que bonito. Por essa razão, vige em todos os departamentos do cosmo a mensagem do amor. O amor está presente nas estrelas. O amor está presente nos micróbios. O amor está presente na agregação da matéria bruta, fazendo com que tudo se organize bonitinho. Já viram os floquinhos de neve que o pessoal adora ver no inverno? Ou então os cristais de sal que a gente consegue cristalizar colocando um fio de cabelo ali numa salmoura bem concentrada. Deixa passar o tempo. Vai ter um monte de cubinhos certinhos. A gente pensa assim, gente, como é que pode? Nada tinha raciocínio ali e formou um cubo tão perfeito que se eu pudesse marcar umas bolinhas ali, dava para jogar dado com eles. Que é assim que o sal de cozinha faz, forma cubos certinhos, cubos regulares. Isso é a lei do amor. Expressa no mineral como atração. E é isso que a gente vai perceber. É isso que a gente vai sentir. O cosmo exuda amor, transpira amor por nós. E nós devemos amar o universo inteiro, como expressão da bondade do Criador em relação a nós, gente. O único amor que nós temos, porque de vez em quando a gente quer receber o outro, quer ficar alegre porque está sendo amado, mas o único amor que nós temos é aquele amor que nós somos capazes de sentir. Muita gente se sente realizado. Casei, estou feliz, estou em lua de mel. E aí quando começam a aparecer os problemas, as dificuldades de relacionamento, aquele mesmo motivo de alegria, que era a união perfeita, vira um momento de tristeza, até gerando separações.
Então Joana vem nos advertir, olha só, na perfeita identificação das almas, o amor produz a bênção da felicidade em regime de paz. Quer dizer, quando nós estamos com identificação alma a alma, quando nós permutamos essa afetividade, isso não precisa ser só entre parceiros sexuais, não, gente. Entre pais e filhos, entre amigos, entre companheiros de lides de trabalho doutrinário. Quando nós encontramos aquela sintonia, é tão interessante. Quantas e quantas vezes alguém está falando numa reunião de estudo uma coisa e a outra vai e complementa. É essa sintonia, essa sensação gostosa. A bênção da felicidade em regime de paz, como vocês estão vendo ali. Mas aí a Joana diz, será que é sempre assim? Será que é sempre desse jeito? E olha que não, vem aqui para frente de novo. Nem sempre, porém, se encontrará no ser amado a recíproca. De vez em quando a gente não é correspondido. Importa o que é essencial, amar sem solicitação. E aí temos o cuidado. Porque de vez em quando, essa paixão que a gente confunde com amor vira subserviência. Nós não ajudamos os outros a nos valorizarem, a valorizar o amor que nós damos. Jesus não fazia assim, não. Jesus ama intensamente, doa o amor intensamente. Mas, se nós não acolhemos o amor dele, o que o mestre vai fazer? Ele foi doar amor para os outros. Não foi assim em relação aos fariseus? Não foi assim em relação a Nazaré, onde ele foi criado, onde ele cresceu, onde as pessoas não acreditavam nele? Ele foi lá. Mas as pessoas não quiseram recebê-lo, ele foi fazer o trabalho dele em outro canto. A mesma coisa em relação a nós. Nós vamos amar. Mas cuidado com essa história assim, ai meu bem, eu não vivo sem você. Imagina, né, o companheiro falando para a companheira, meu bem, eu não vivo sem você. Ele vai comer arroz com ovo pro resto da vida, porque ela nunca vai se preocupar, se souber cozinhar, de fazer um prato mais saboroso para eles, para a família. Ou então ela se disser para o companheiro, meu bem, eu não vivo sem você. Nunca mais vai haver um buquê de rosas no aniversário de casamento. Nunca mais vai ganhar uma caixa de bombom. E ainda vai ouvir reclamações. Então essa é uma questão. Não entreguemos a chave dos nossos sentimentos sem critério. Joana nos recomenda ali, ó, é importante seguir amando. Mas sabe que ela não disse que a gente tem que ficar insistindo naquela pessoa que não quer o nosso amor? Só é importante para nós amar. Por quê? Porque o único amor que nos dá contentamento, o único amor que nos planifica é o amor que nós somos capazes de sentir. E não o amor que os outros dão para nós, o amor que os outros sentem por nós. Porque isso é passageiro. Porque isso aí está prestes a acabar. Todas as vezes que um corpo morre, a gente não tem mais esse contato físico, a gente não tem mais esse chamego. Todas as vezes que alguém se afasta, viaja ou rompe relações conosco, a gente não tem mais essa tranquilidade toda. Então, o mais importante é vivenciar a experiência de amar. Porque a única maneira de nós nos sentirmos felizes é amando. É colocando essa força, essa energia. E de novo, ó, outra palestra que eu tenho lá no canal é essa da força do amor. Tá velhinha, mas tem uma live que vocês vão poder ver logo logo. Então é muito importante a gente entender. A força do amor é a que nos sustenta. É a nossa grande energia de vida. Que é isso que vai fazer com que a gente perceba assim, quem ama só vai pensar coisas boas. Quem ama de verdade não vai abrir espaço na mente para o ódio. Não vai abrir espaço na mente para as separações. Então nós podemos nos vigiar. Se eu tomar essa referência da Joana de Ângeles, deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver, né? Ó, de todos os construtores do pensamento universal, o amor recebeu a contribuição valiosa de urgência. E isto porque Deus, nosso Pai, é a mais alta manifestação do amor. Então o amor é construtor de pensamentos. Todas as vezes que eu construo um pensamento negativo, eu não estou usando o amor, estou usando outras ferramentas. Então nós podemos tomar esta frase da Joana de Ângeles, e esse amor que nos liga a Deus, esse amor que nos liga à mais alta expressão do amor, que é Deus, às construções de pensamentos que nós temos. Será que eu vou lá na rede social e disparo a minha metralhadora contra todo mundo? Eu não estou usando o amor para construir meus pensamentos. Então é uma questão que, se nós soubermos ser vigilantes, nós vamos ficar bem melhores aí na fita. Na fita que o pessoal da nossa faixa etária aqui, né, vocês que estão lá na faixa dos 60 comigo, vão lembrar de fita, aquele troço de VHS grande que você enfiava no videocassete, que embolava, ou então a fita cassete que tocava a música num gravador. Hoje os nossos jovens estão todos digitais, tá? Então ela vai ficar bonito no streaming, tá? Pra gente ficar mais moderninho aqui. Então, pra gente ficar bem no streaming, a gente vai ter que entender o seguinte, olha, tem que usar o pensamento para construir, ou tem que usar o amor para construir os nossos pensamentos. Olha eu invertendo os trem aqui, né? Tem que usar o amor para construir os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos vão ser os construtores das nossas ações. E qual é a nossa referência, Maurício? Aí eu pergunto lá, qual é a nossa referência aí, Joana? E ela vai responder para nós. A nossa referência de Joana de Ângeles é Jesus. Olha que bonito. E Jesus, padronizando as necessidades humanas, quanto solucionando-as, sintetizou-as no amor, como única diretriz segura
por meio da qual se pode lograr a meta que todos perseguimos nas sucessivas existências. Só o amor é capaz de nos levar à evolução. E só a evolução é capaz de nos levar à felicidade. Se a gente se despregar disso, se a gente se afastar dessa proposta aqui de Jesus como modelo e guia, se nós não reproduzirmos o modelo em nós, e se nós não seguirmos o guia que nos foi dado por Deus, nós estamos lascados, vamos ficar parados na condição de provas e expiações. E aí sabe o que vai acontecer? Eu fiquei parado na condição de provas e expiações. O meu mundo avançou para o mundo de regeneração. Só vai ter um jeito. Maurício pega suas malas, vai para um outro planeta que está começando provas e expiações. Nós não vamos para o mundo primitivo, mas nós vamos para um planeta que está começando provas e expiações para ser profeta lá, para ser sacerdote lá, para ser cientista lá, para ser pajé. Mas a gente vai, porque Deus não vai banir a gente, então nós vamos continuar evoluindo. Só que sem os confortos da Terra aí, né? Vocês que estão assistindo pela internet, não é gostoso a gente ter toda essa tecnologia a nosso favor? Agora pensa, vocês que ficamos lá, nós, porque eu também estou incluído aí, nós, mandando mensagem de ódio, falando nas redes sociais, né, distribuindo notícias falsas que levou muita gente a não querer tomar vacina, a acabar morrendo, né, acabar desencarnando. Adivinha o que vai acontecer? Malinhas, planeta de provas e expiações no começo. Qual é o meio de comunicação no planeta de provas e expiações no começo? Sinal de fumaça. Todo mundo vai fazer fofoca e distribuir fake news com sinal de fumaça. Quando muito batendo tambor para ser ouvido do outro lado lá das árvores na mata. Porque é isso que a gente pode esperar. Vocês que gostam do conforto da energia elétrica, que está quase acabando, né? Vocês que gostam do conforto do ar-condicionado, lá no na nossa nova morada, se a gente não se ajustar aqui, nós vamos ter que ficar abanando mesmo, porque não vai ter. Começo de provas e expiações. Lembra? Vai lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Ele vai fazer esse relato para nós. Se a gente não quiser ter a mesma experiência que os capelinos tiveram, de ser profetas, de ser missionários nesse planeta que está entrando na fase de provas e expiações, tratemos de nos regenerar agora. Tratemos de amar agora. Porque sem isso, ó, nós estamos lascados. Sem isso, nós vamos perder o rumo. E aí vem um outro livro da Joana. Eu vou botar a capa dele aqui para vocês verem. Ó, é O Amor como Solução. Esse também já tem palestra lá no nosso canal. Esse livro, O Amor como Solução, assim como esse Convites da Vida, tá ali a capinha dele, tem uma série de mensagens mais curtas para a nossa reflexão. E ali Joana diz, ele apresenta soluções. O amor apresenta soluções para os mais variados problemas da vida. E aí, amar como Jesus é o remédio para a nossa alma. É isso que ela vai dizer para nós. Mesmo que a nossa alma esteja doente, mesmo que nós estejamos passando um momento de tanto desamor, mas como amar como Jesus nesse momento de desamor? Olha quantas brigas eu estou tendo, Maurício, lá no grupo de WhatsApp da família. Silencia. Mas a família toda é muito chata. Sai do grupo. Conversa só com aqueles que têm um mínimo de civilidade. Porque os outros que estão incivilizados estão fazendo que nem os obsessores na nossa mente. Eles insistem em ideias erradas, são obsessores encarnados. A gente não tem que ficar se expondo ao obsessor, nem desencarnado, nem encarnado. Essa é a proposta da desobsessão para nós. Então façamos a nossa parte. E aí é muito complicado. Às vezes a gente está caminhando e eu já ouvi algumas pessoas, amiga muito querida, lá do Nordeste, dizer assim, eu me sinto caminhando num deserto de afetividade. E parece mesmo. Não vou tirar a razão dela. Parece mesmo que nós estamos num deserto. E Joana também vai falar isso. Olha só que interessante. Ó. Se todavia sentes aridez íntima e sombras carregadas de desencantos obnubilam as tuas aspirações, quer dizer, turvam as tuas aspirações, inicia o exercício do amor entre os que sofrem. Através da gentileza, passando do estágio da amizade, descobrirás depois a realidade do amor em blandícia de tranquilidade no país do teu espírito. De vez em quando a gente está tão ansioso para ter um parceiro e uma parceira, é aquela velha confusão de que amor e sexo tem que estar juntos. Não, não tem que estar junto. O amor tem sempre que vir primeiro. E aí depois a gente vai com critério e com amor a gente também, com amor a nós mesmos, escolher os nossos parceiros para atividade sexual. Se o amor não vier primeiro, o sofrimento vai chegar antes. Então é muito importante que o amor venha primeiro, meus irmãos e minhas irmãs, que me ouvem aí, que me veem nos mais variados canais. Vocês que acompanham essa atividade agora, nesse instante que ela está sendo reproduzida. Se nós não colocarmos o amor adiante das nossas ações, quem vai passar à frente vai ser o sofrimento, para a gente acordar. E é exatamente isso que a gente vai encontrar nas propostas de Joana de Ângeles.
Se não dá para amar, não tem um parceiro, uma parceira, para você dividir a vida, para encostar o pezinho de noite lá na cama, ama os seus vizinhos, ama as pessoas em volta, ama os necessitados, vai visitar um asilo. Gente, como as velhinhas e os velhinhos estão necessitados de dar amor. É um engano. A gente achar que está indo lá para amar aqueles coitadinhos, velhinhos, esquecidos. Não, eles são usinas de amor, que às vezes os próprios filhos e netos esqueceram. E se a gente vai lá e dá um chamego, e bate um papo, e até gasta uma energia para falar de futebol com o vovozinho que gosta, eu não gosto, mas tem vovozinho que gosta, e a gente ouve, faz aquela cara de paisagem assim, né, como se estivesse no mesmo time dele, que às vezes não tem time nenhum, e aí, como isso nos enriquece? Eles é que nos pacificam, eles é que nos envolvem em bandas de energias. A mesma coisa com relação aos enfermos, a mesma coisa com relação às crianças que estão ali em abrigos. Vamos distribuir amor a quem está mendigando amor, ou a quem está necessitado e nem está mendigando. Porque às vezes as pessoas são tão tímidas de afeto, são tão tímidas que elas não têm nem coragem de dizer assim, olha, eu tô carente. A gente também não fala. A gente também não usa essa frase assim, eu tô carente, eu tô precisando de um chamego, tô precisando de um colo. Então, a gente não fala. Então, vamos aproveitar, como a Joana diz ali, ó, vamos entre os necessitados, vamos entre os sofredores, por amor e exercício. O importante é exercitar o amor. O importante é que o amor circule, é que essa energia vá. Não adianta a gente ficar assim, ai, a terra está árida, ai, a terra do meu coração está seca. Regue, molhe, nem que seja molhar com lágrimas, mas molhe com o suor do trabalho, vai ser muito melhor. E aí essa terra que está seca, que está árida, vai ficando mais macia, vai ficando mais fofinha. E lógico, com certeza, nós vamos nos sentir melhores. Nós vamos nos sentir mais aconchegados e não vamos perder de vista que a proposta de amar é libertadora, em primeiro lugar, para aqueles que amamos. Os outros que recebem o nosso amor, os outros que estão apenas querendo receber sem distribuir, eles estão egoístas, eles estão encaixados lá naquela situação da questão 916 do Livro dos Espíritos. Aqui a proposta da Joana é que nós sejamos usinas, é que nós sejamos fontes. Ah, mas não está dando, Maurício. Não está complicado demais. Eu estou muito abandonado. Eu fui traído muitas vezes. Eu fui traída muitas vezes. Meus amigos desertaram. Meus amigos me enganaram. Né? Eu estou me sentindo decepcionada com a sociedade. Toda vez que se sente decepcionada é porque idealizou demais, né? Porque se nós estamos todos no mesmo planeta, todos no planeta de provas e expiações, por que o outro não pode errar e eu posso? Então eu só me decepciono com o erro do outro porque eu esperava que ele não errasse como eu erro. Então, cuidado com relação a isso, porque isso é falta de amor também. E aí, lógico, Joana de Anjos então vai nos alentar. Olha, pode parecer que você esteja tateando na sombra. De vez em quando a gente não se sente assim, numa escuridão danada, lá tateando, tentando achar um caminho, dando com a cabeça nas paredes. Pois é, acende o amor. Olha que texto lindo, que forma bonita que ela nos convida a amar. Se por acaso o céu dos teus sorrisos está com as estrelas da alegria apagadas, ama assim mesmo. E clarificarás outros corações que jazem em noites mais sombrias, percebendo que todo aquele que irradia luz e calor aquece-se e ilumina-se, permanecendo feliz em qualquer circunstância. Haja, pois, o que haja, ama. Aconteça o que acontecer, vamos amar, né, gente? Olha que texto gostoso, tá aí, dá para vocês verem ainda. É muito importante a gente estar atento a isso, ter esse cuidado. De, ai, mas eu estou sofrendo, ai, eu estou muito infeliz. Mas você pode levar um pouquinho, uma migalhinha de alegria para o outro. E aí, quando você acender a alegria no olhar do outro, essa alegria vai se refletir em você, vai se refletir em mim. Olha como ela coloca, quem acende uma luz, se ilumina. Quem liga um aquecedor, se aquece. Quem irradia calor, afetividade, é o primeiro a ser aquecido. É o primeiro a ser tocado por esse esforço. Então, é lógico, só cabe a nós. Só cabe a nós a realização desse amor que planifica. Sempre luz, sempre mais ações, sempre mais trabalho no bem. E Joana vai concluir de uma forma magistral para todos nós. Em plena cruz, não obstante o desprezo e a traição, o azorrague e a dor total, Jesus prosseguiu amando e até hoje, fiel ao postulado que elaborou como base do seu ministério, continua amando-nos, sem cansaço. E aí essa história. Não é fácil amar sem cansaço. Amar a quem não nos dá amor. Mas o erro está aí, em esperar retribuição. Tem gente que diz assim, eu não vou amar porque eu posso ser usado. Eu não vou amar porque podem abusar da minha afetividade. Eu não vou amar, eu não vou me doar totalmente porque aquela pessoa pode me trair e não vai me amar de volta. O erro está aí, gente. O erro está em gente esperar que a outra pessoa seja um espelho para o amor que nós
estamos irradiando em direção a ela. Nós estamos irradiando amor para o mundo. Se encostar naquele lá e não der certo, esse amor vai ricochetear e vai encontrar alguém. Ou então ele voltará para nós. Agora, se nós irradiarmos ódio, se nós irradiarmos frieza, com certeza vai voltar para nós. Nós vamos ser os primeiros mais frios, os primeiros mais gelados. E aí não adianta a gente ficar tentando receber amor para depois amar. A gente tem que amar primeiro para receber amor depois, como consequência. E não como cálculo. E não como um projeto de vida. Eu vou amar muito para que as pessoas depois me amem e me amparem na velhice. Isso não deve entrar nas nossas contas. Não deve entrar nos nossos cálculos, porque amor não pressupõe cálculo. Amor não exige de nós esse tipo de postura. Jesus ama de forma incansável. Mas é Jesus, é Espírito puro. Se a gente ficar cansado aqui de vez em quando com uma determinada pessoa que não responde, que a gente fez tudo possível, tem consciência de que fez tudo possível para aquela pessoa e ela não cresceu, vamos amar a outros até que aquela pessoa nos volte. Os nossos guias fazem assim conosco. Os nossos benfeitores espirituais nos amam muito, querem nos ajudar sempre. Mas quando a gente é muito duro, quando a gente é muito resistente, eles vão trabalhar com o outro. Eles vão, a partir de outros, espalhar o bem que nós não estamos querendo espalhar. E aí, lógico, a única ferramenta que nós temos nesse processo de libertação, de crescimento espiritual, de sintonia com o amor sublimado de Deus, é usar o amor que nós já temos. Ah, é pouquinho, mas já é alguma coisa, né? Já é mais do que foi ontem e já é mais do que foi antes de vocês começarem a assistir essa palestra, esse estudo aqui. Porque eu me senti dessa forma. Ontem, quando eu estava preparando a matéria, preparando o estudo, montando os slides para apresentar, pensando na edição do vídeo, eu estava me sentindo envolvido por essas vibrações que a Joana fala ali. Por essa sensação gostosa de passar amor. E aí a gente começa, em vez de criar muros para separar, para fazer times, para separar em partidos, nós vamos construir pontes. Ah, o outro não quer, mas uma hora ele vem. E se a ponte estiver colocada certinho, ele vai atravessar pela ponte. Agora, se a gente construir um muro, eu nunca vou ver. Eu não vou olhar do outro lado do muro e não vou ver se o meu irmão e a minha irmã, que antes era hostil, se transformou. Então deixa a ponte aí. Vai tentando construir as pontes para que a gente possa realmente caminhar. Não é fácil, não é simples. Nós estamos aqui, não estamos aqui para enganar vocês. Requer luta. Ó, requer esforço. De vez em quando, aquela sensação de respirar fundo, assim, ai Senhor, me ajuda a ter paciência, porque está difícil de amar essa criatura espinhosa. Mas nós também somos espinhosos assim. Nós de vez em quando parecemos kiwi, né? Aquela coisa toda cheia de espinhozinho, aquela casca marrom feia, mas por dentro, sabe que o trem é até docinho? O trem é até gostosinho de comer? Então vamos pensar de vez em quando em polir um pouco esse kiwi que nós somos para a gente poder caminhar mais fácil. Não vamos nos iludir não. Agora, amar como Jesus é a única maneira de construir felicidade para nós. Amar como Jesus é a única maneira de construir um mundo melhor para nós continuarmos nele. Continuarmos nele. Nada de fazer malinha e ir lá para começar a ser profeta num outro planeta de provas e expiações. Eu, pelo menos, não quero. Pode acontecer? Pode. São tantas imperfeições. É um fardo danado de erros do passado, mas se a cada dia eu conseguir me livrar um pouquinho dos meus, talvez eu consiga ficar por aqui mais um tempo. Talvez a gente consiga ficar aprendendo por aqui mais um tempo. Amar como Jesus ama traz dores. Ele não sofreu? Olha, se o mestre foi pregado numa cruz, se o mestre depois precisou voltar e mostrar para os discípulos, olha, vocês me abandonaram, vocês me negaram, mas eu estou aqui amando vocês. Agora me sigam. Segue-me, diz Jesus a Pedro naquela conversa na praia, como aparece lá no final do Evangelho de João. E o que nós vamos dizer? Como nós vamos agir? Esse é o único jeito de nós sentirmos plenitude. Por isso o convite ao amor de Joana de Ângeles para nós. Por isso esse convite maravilhoso, para que nós nos sintamos mensageiros do amor. E aí me permitam caminhar para o encerramento aqui da nossa fala, relembrando Francisco de Assis, ou a prece que é atribuída a ele, porque na verdade não é um texto exato dele, mas lá ele dizia assim, Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Nesse momento que nós estamos na Terra, século XXI, vamos fazer diferente? Senhor Jesus, faz de mim um instrumento do teu amor. Faz de mim, mestre, um instrumento do amor de Deus, para que eu possa ser instrumento da transformação do planeta da Terra. E aí eu agradeço muito a vocês todos que me acompanharam até aqui. Abraço carinhoso, virtual por enquanto. Mas que em breve nós possamos ter os abraços materiais, os abraços físicos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos compartilhar essas vibrações de muita paz e de muito amor.